Entre suspeitas e esperanças, a missão dos jovens em todos os tempos. Qual é a missão dos jovens em todos os tempos? Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre esse tema. Entre suspeitas e esperanças, a missão dos jovens em todos os tempos. Qual é a missão dos jovens em todos os tempos? Para que vocês acham que existe juventude? Por que os mais velhos acham que um dia foram jovens? Aliás, essa reflexão interessante é que ela não é para jovem exatamente. Ela é para jovem e para os pais dos jovens, para os avós dos jovens. É uma reflexão para todos. Até porque mesmo um dia vocês foram jovens também. Vocês não, né? Me incluo. Nós fomos jovens também. E qual é a missão do jovem? E eu fiquei matutando, né? Semana passada, Diego já perguntou, mas pastor, e o tema? Ultimamente eu tenho sido muito ruim de dar tema. E poderia ter dado um tema talvez melhor. Mas esse tema caiu bem a calhar. Enfim, por que na vida eu passo pela juventude? Eu não podia sair da infância e ir direto para uma vida adulta plena. Mas eu passo pela juventude, é um caminho obrigatório, tá? Não tem jeito, tem que passar por lá, não vai ter jeito. E essa foi o pensamento que eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu trouxe um texto que eu quero que você me diga onde esse texto está. E como vai ser uma pregação assim diferente, eu vou fazer a oração agora no início. Vamos curvar a cabeça então para uma palavra de oração. Deus e Pai, amado Senhor, abençoa essa reflexão. Leia esse texto aqui, dá uma lida nesse texto. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixas são facas para devorarem os aflitos da terra e os necessitados dentre os homens. De quanto tempo é esse texto? Ele está onde? Ele é da onde? Olha lá de onde ele é. Provérbios 30, verso 11 ao 14. Ou seja, esse texto data de 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, os jovens já eram apontados desta forma. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. É isso aí. Está espantado? Pastor, eu pensei que esse texto era de ontem. Eu pensei que estavam falando do século que nós estamos. 1000 anos antes de Cristo já era assim? É o que está escrito lá. Eu quero mostrar um outro texto para vocês. Os jovens de hoje amam o luxo, são mal educados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e contradizem seus pais. E esse texto aqui, de quando é? Quando vocês acham que é esse texto? De hoje? Quem é que é de hoje? Levanta a mão. Todo mundo já entendeu a pegadinha, né? Ninguém acha que é de hoje. De fato, esse texto é um outro texto velho, muito antigo.
E ele diz exatamente o que o outro dizia 500 anos depois. Essa frase ela é uma frase apócrifa e foi atribuída a Sócrates. Mas, na verdade, não se tem muita certeza que se foi Sócrates mesmo que disse isso. A maioria de quem cita essa frase atribui a Sócrates. Ou seja, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo, já se dizia isso da juventude. Os jovens de hoje amam o luxo. São mal educados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e contradizem seus pais. Qual é a conclusão que você chega? Todas as gerações foram alvos de críticas dos mais velhos. Em todos os tempos, os jovens foram alvo de uma crítica. Hoje nós também não temos críticas? Os mais velhos hoje também não têm críticas? Mas isso é antigo. Essa crítica é velha. Essa crítica é antiga. 1000 anos antes de Cristo já se falava assim. 500 anos antes de Cristo já se falava assim. E porque eu tenho só meia hora, eu só fui atrás de 2 referências. Se eu fosse atrás de outras referências, agora é tão fácil achar, né? E eu aí comecei refletindo sobre as gerações. O que se falou mal das gerações? Quais foram as críticas das gerações? Qual foi a crítica que a minha geração recebeu? Lógico, isso não é para todo mundo, isso é genérico, não é nada específico. Há pessoas que não fazem jus às críticas que foram feitas, como os jovens de hoje também. Nem todos fazem jus às críticas que são feitas. Mas, de uma forma genérica, de uma maneira genérica, nós podemos pensar da seguinte maneira. 2 gerações aqui. Vamos ficar só na primeira, por enquanto. Baby boomers. Essa é a galera depois da guerra. Nasceu depois da Segunda Guerra. Os pais sofreram para burro. Escassez, houve muita fome nos países. A economia travou. Quando o Brasil enviou os seus pracinhas para a guerra, havia luto em todas as ruas desse país. Em todas as cidades havia luto porque mandou um filho da sua terra para a guerra. Meu pai contava que na rua dele um garoto tinha ido para a guerra. E toda a rua estava de luto para a Segunda Guerra Mundial. E quando terminou a guerra, poucas informações, as listas dos sobreviventes. E quando disseram que ele tinha sobrevivido e estava vindo para casa, a rua preparou uma festa para recebê-lo. Receber aquele garoto da guerra. O pós-guerra imprimiu condições às pessoas que viveram depois dele, nasceram depois dele. Então essa geração aqui foi chamada de baby boomers. Os pais sofreram muito. E eles foram criados no pós-guerra. Eram criticados por buscarem conforto e segurança, em contraste com os pais que sobreviveram à guerra. Então, essa galera nasceu até 64, de 46 a 64. Eu nasci nesse finalzinho aí, eu nasci em 63. Quer dizer, eu estava no final dessa geração. Eles foram criticados. Essa juventude só quer conforto. Essa juventude só quer moleza. Porque seus pais foram à guerra. Porque seus pais viveram o pós-guerra. A geração X veio logo em seguida. E ela também foi criticada. Olha lá, marcada pela independência e pelo ceticismo. Acusada de ser filha da televisão. E desligada da política. Faça amor, não faça guerra. Lembram os mais velhos desse jargão? Paz e amor? Faça amor, não faça guerra? Era aquela galera descompromissada, movimento hippie,
tal, não estou nem aí. Olha só, não estou nem aí, geração X, 65 até 80. Foram criticados pela sua postura. Geração Y, os milênios, 1981 a 96. Primeira geração conectada à internet. Olha que luxo. Chamados de preguiçosos. Mimados. Alguém está se identificando aí? Por priorizarem experiências e propósitos no lugar de estabilidade tradicional. Foram aqueles que deram um chute naquilo que era estável para ir atrás de grandes experiências, para ir atrás de emoções. Você vê que à medida que eu chego perto de vocês, vocês começam a reagir, sorrindo, tal, cutucando o outro, tal. À medida que eu cheguei. Então, eu já cheguei aqui nos milênios, não, já tem muito de 81 para 96. Essa foi a crítica dessa galera. Eles são mimadinhos demais, tudo cheio de mimimi. Não querem mais nada de tradicional, chutaram a tradição, estabilidade não querem, estão atrás de experiências prazerosas. São os preguiçosos. Foi o que falaram dessa geração aí. Você não imaginava isso, né? Pois é. Mas, depois da geração dos milênios, temos a geração Z e a geração Alfa. A geração Z são vocês aí, os nascidos de 97 a 2010, são os nativos digitais, que já nasceram na era digital, não conheceram o telefone analógico. Não conheceram o telefone analógico. Tem um brinquedinho num parque aí que tem um telefone lá dentro, assim, de botar no ouvido, tal. Aí a Júlia entrou e perguntou, o que é isso? Eu falei, meu Deus, olha, é verdade. Ela não sabe o que é um telefone de botar no ouvido. Ela é da geração Alfa, mas eu estou falando da Z. Nativos digitais foram criticados por não largarem o celular e por não saberem conversar pessoalmente. Foram marcados e a reclamação deles é que eles só conversam pelo celular. Fica mandando mensagem para um, mandando mensagem para o outro, fica mandando mensagem para lá, mandando mensagem para cá, mandando mensagem para cá. E quando chegam um perto do outro, fica tudo assim, não sei o que eu falo. Essa geração, eles são criticados por isso. Não se comunicam bem. São todos digitais. E a geração Alfa, mais recente, já está sendo julgada. Ainda nem chegaram na juventude e já estão sendo julgados. Esses já estão sendo taxados de viciados. Viciados em tela. E é bem normal, a gente está aqui na igreja, está falando alguma coisa, hoje em dia, o pessoal joga o celular na mão da criança para ela ficar quieta. E ela fica muito quieta. Aquela meia horinha ali. Está em casa, precisa fazer alguma coisa, criança pequena, dá o celular. Bota na TV. E ela fica lá. Quietinha. Quietinha, mas quietinha, uma bênção. E aí eu pergunto, tem algum problema até agora? Gente, até aqui, nem tanto. Daqui em diante é que começam os nossos problemas. Até os milênios, nós não tínhamos problema. Mas da geração Z em diante, nós temos um grande problema. Por que até aqui a gente não tinha um grande problema? Porque você sabe qual é a missão? Você sabe qual é o papel do jovem em todos os tempos? Apesar das críticas, o jovem sempre contribuiu com o seu papel. Renovar. O mais novo vem para renovar. O mais novo não vem para derrubar o mais velho. Vem para trazer uma nova visão,
vem para competir. Com o quê? Com novas ideias. O mais novo vem com criatividade. Coisa que ninguém nunca pensou. Chega alguém mais novo e aí pensa. O mais novo vem com criatividade, vem com uma nova esperança. Quantas vezes os mais velhos já tentaram tantas vezes e cansaram e desistiram? E precisa de um mais novo que chegue e tente novamente. E ele vem e consegue, porque ele está com mais paciência. Ele tem menos idade, ele tem mais, não vou falar visão, mas ele tem mais esperança. É muito mais fácil eu ter mais esperança com 20 anos do que eu ter mais esperança com 60. É muito mais fácil eu cometer mais acertos aos 20. Você sabe por quê? Porque aos 20, se eu errar, eu tenho muito tempo para acertar. Então eu posso tentar bastante. Aos 60, se eu errar, talvez eu não tenha tanto tempo assim para consertar o que eu fiz de errado. Então, talvez as tentativas sejam menores, mais pensadas, mais demoradas. Porque um erro aos 20 pode ser consertado com relativa facilidade. Um erro aos 40 já nem tanto. Aos 60 não se deve errar mais. Porque consertar um erro grave aos 60 anos, talvez você não faça mais isso nessa vida. Vai ter que conviver com ele mesmo. Então, os jovens, esse seu papel fantástico, ele foi cumprido desde lá da época de Salomão. Porque o contraditório chegava, porque as boas ideias chegavam, novas ideias, visão, esperança, futuro. Tudo isso existia. Sempre existiu. E sempre foi esse o papel do jovem, renovar. Mas aí, chegamos nos milênios. Ou a geração Y. E quando passamos a Z, nós tivemos uma intercorrência que não estava no script da história da humanidade. Ou talvez estivesse e a gente nem sabe disso. Mas hoje algo mudou. Não estamos apenas falando da típica diferença de gerações. Aquilo que a gente via, essa nova geração, esses meninos, essas garotas, olha só as ideias. Não se fala mais nisso. Inclusive, acabou o choque de gerações, tá? Ano 2000 em diante, não existe mais choque de geração. Olha a nossa tragédia. Não existe mais um choque de geração entre os mais velhos e os mais novos. Não existe mais o choque. Entra em cena um dado preocupante. O QI médio da população vem caindo desde os anos 2000 em diversos países. Isso não é impressão, pois há dados estatísticos e pesquisas observacionais. Desde os anos 2000, esse teste é feito em vários lugares do mundo. Esse teste é um teste, gente, fantástico, o teste de QI do Binet. É um teste que não tem uma palavra escrita. O juiz vai fazer o mesmo teste que o lavrador do campo vai fazer. É o mesmo teste para os dois. É um teste que não mede cultura, que não mede grau, que não mede anel no dedo. Ele mede inteligência. É diferente disso tudo aí que você pensa. Então, o camarada que está com a enxada na lavoura e o cara que está com um doutorado, com um juiz, se for fazer um teste QI, vai fazer o mesmo teste. É o mesmo teste que o juiz faz, é o teste que o lavrador faz. Que ele não mede grau de nada. Ele mede inteligência. E esse teste de inteligência, ele é feito regularmente. E desde que ele é feito, começou a fazer regularmente a série histórica dele, as gerações seguintes sempre superam as gerações anteriores.
em inteligência. E só agora, em 2000, que esses números começaram caindo. Mas o que nós temos de 2000 em diante? Nós temos a geração Z, os nascidos digitais, os que já nasceram na época do digital. Com seres humanos não é possível fazer experimentos científicos clássicos. Que é um experimento científico clássico. Você pega um grupo que vai fazer o experimento, um grupo controle, você pega 2 grupos. Em um grupo tu aplica o experimento, no outro grupo tu não aplica nada. E você vê ao longo do tempo, era como se nós tivéssemos assim, vamos criar esse pessoal aqui com todo digitalizado, e esse pessoal aqui, nós vamos criar esse pessoal aqui sem tela, sem digitalização, sem nada. Vamos fazer isso durante 10 anos, depois no final a gente vai ver qual dos 2 grupos, qual é a diferença que houve. Isso seria um teste científico, mas isso não pode ser feito, isso seria antiético fazer. Não se faz teste com seres humanos, assim, nesse nível assim. A pesquisa científica, então, dessa é um outro nível de pesquisa, são observações, e muitas vezes, quase todas, esta inclusive, são pesquisas observacionais. Ou seja, precisa deixar a sociedade rolar, o tempo passar para ver o que dá. E os psicólogos ficam só assim, anotando, fazendo anotação. De vez em quando faz um teste num, assim, um QI num, um QI no outro, tal, papapá. E de 2000 para cá, a quantidade de inteligência dos novos seres humanos vem caindo. De maneira que eles não querem mais tomar o lugar dos mais velhos. Eles não querem mais se orgulhar com o choque de gerações. De maneira que a inovação está em crise. Gente, 2025 é 1/4 de século. Nós já temos 1/4 de experimento da era digital. E esses são os resultados. 1/4 de século da era digital. Não precisamos mais de experimento. O experimento já está aí, já foi feito. E aí, o que eu tenho? Tenho jovens que sequer se imaginam substituindo os adultos que estão um pouquinho só na sua frente. Eu tenho a metade, eu tenho quase todos os jovens, eles são em algum grau, quase todos, com raríssimas exceções, quase todos os jovens são em algum grau TDAH. Dessa geração Z, quase todos. A metade dos jovens hoje, a metade, olha, metade, 50%. 50% dos jovens hoje tomam ansiolítico e antidepressivo. A metade dos jovens hoje tomam ansiolítico. Se você juntar 10 jovens, 5 tomam ansiolítico e antidepressivo. Dessa geração aí. Que absurdo, né? Porque quando eu era moleque, eu nem sabia o que era remédio psiquiátrico. Um jovem tomar ansiolítico. O que é que nós fizemos? Eu vou dizer o que fizemos. Existe como virar esse jogo. Não com o mundo todo, né? Eu estou falando só com a gente aqui. Eu estou falando do nosso grupo. Não dá para. O mundo todo é muita coisa. Mas tem como virar esse jogo. E eu vou explicar para você por que tem. Uma chamada para a virada. O jovem de hoje, geração Z, e agora eu estou falando com os pais dos jovens e com os jovens. Esses jovens de 97 a 2010. Nativos digitais completos. E por isso tem menor tolerância à espera. Busca por gratificação imediata. Comunicação preferencialmente digital. O que dificulta habilidades
sociais, tudo introvertido, tudo para dentro, ninguém quer falar nada, ninguém quer se expor, ninguém quer fazer nenhuma apresentação de nada. Esses jovens aí, pastor, tem jeito isso? Tem jeito isso. E eu vou mostrar o jeito daqui a pouco para você. Aí, continuando. Suas características, rapidez na adaptação de novas tecnologias. É a única coisa de boa aí. São rápidos em se adaptar a coisas novas, tecnológicas. Entendem logo de cara. Mas declínio na capacidade de concentração prolongada, habilidades sociais e pensamento crítico aprofundado. Geração de hoje, pensamento crítico aprofundado não existe, é tudo superfície. Qual é a solução então, pastor? O pastor está falando assim, com uma segurança tão grande. Qual é a solução? Nós já tivemos problemas assim. Já tivemos problemas assim. Tivemos. E a igreja pregava contra os problemas. Você lembra do tabagismo? Você lembra do alcoolismo? Você lembra disso? Quantas mensagens eu preguei no passado falando do vício, de fumar, de beber? Quem quer largar o vício agora, vem aqui na frente. Quantas vezes eu fiz isso no passado? Meu Deus, irmão Ivanil ainda está aí para sustentar a minha verdade. Irmã Línia ainda está aí para sustentar. Quantas vezes? Porque isso eram vícios terríveis que acabavam com uma família, acabavam com uma pessoa. E quantas vezes pregamos sobre isso? Há muitos anos que a gente não prega contra o fumo, contra o tabagismo e até contra as drogas. Hoje, o jovem hoje não se interessa nem mais pela droga. Olha qual é a solução. Olha qual é o remédio. Esse remédio. Sabe por que isso aqui é remédio? Por causa disso, ó. Colossenses 6, 3, 5 a 6. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando eu chego aqui e falo em paixões, quando o apóstolo está falando em paixões, o que ele está falando? Ele está falando naquilo que eu fazia há 30 anos atrás. Eu pregava contra o tabagismo. A paixão do cidadão era fumar. A paixão do cidadão era beber. Meu Deus, a gente começou essa igreja do lado de um botequim. Como entrava gente bêbada, endemoniada dentro da igreja? Quase toda semana, quase todo dia. Alguém bêbado, endemoniado dentro da igreja e parava o culto, ia expulsar o demônio do bêbado. Só que as paixões de hoje são outras. Não é mais bebedeiro, o jovem hoje bebe mais. O jovem hoje ele é clean, ele vai para a academia, ele está deixando de tomar até Coca-Cola. Está no suco. O jovem hoje é bombado, sarado, mas aqui dentro ele está viciado. O jovem da geração Z está viciado e a sua paixão é essa aqui, ó. Essa é a sua paixão. Simples assim. Essa é a paixão do jovem da geração Z. É isso que está levando ele para longe de família, de uma vida próspera, de uma vida abençoada. É isso aqui. Só que isso aqui é uma faca que corta dos dois lados, ao mesmo tempo que é muito útil. Mal usada é a perdição. Eu estava ensaiando varejar o meu longe para exemplo, mas eu não vou fazer isso não. Você entende? Viu o que ele entendeu? Ele entendeu. Corta dos dois lados. Na mão de um é um bem muito precioso. Eu tenho as informações aqui, quando alguém precisa de alguma coisa, eu estou próximo da pessoa, mas eu tenho disciplina para usar. Eu não fico olhando toda hora. Existem sinais nele que me dizem, não, esse eu tenho que ver, e esse eu não preciso ver. Está todo mundo mapeado.
Quando eu comecei lá no Instagram também era uma loucura. Toda hora alguém falava alguma coisa. Eu falei, para com esse negócio. Eu só respondo de manhã cedinho, quando eu acordo, e de noite antes de dormir. Pronto. Se não eu respondi de manhãzinha, meio-dia não respondo ninguém. Tem que ter hora. Tem que ter momento. Porque senão toda hora tu para para vir ver o que está acontecendo. Toda hora tu para porque alguém chamou. E aí fica ansioso. Fica rolando lá, vendo vídeo de 15 segundos. Você sabe com que um vídeo de 15 segundos, 20, 30, 40 vídeos de 15 segundos faz com uma cabeça? Acaba com a cabeça no sentido de que é rápido, perde. No futuro a gente não vai poder fazer uma mensagem de 40 minutos, que as pessoas não vão ter paciência de ouvir, vão querer ouvir a mensagem 2x. Até lá vão ser 3x. Simples assim. Porque todo mundo quer todo mundo rápido. Mas por que todo mundo hoje quer todo mundo rápido? Não é porque eles estão com pressa, é porque eles estão doentes. Não conseguem escutar com paciência. Veja a fila do banco. Vá ao banco e veja uma fila eletrônica. Todo mundo no celular. E o número fica lá. Pim, 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 pim. Que o caixa tem que ir lá de dentro gritar. Número tal, número tal, número tal. Porque as pessoas estão tão vidradas na tela que esquecem até que estão na fila do banco. Como é que era a fila do banco antes disso? Em 1980. Gente, era... A gente ficava assim, fazia um monte de cara. Assoprava. Os mais inteligentes levavam um livro, que ia passar em 1 hora. E os outros ficavam. Esse caixa é lento, esse caixa é lerto, eu vou reclamar, eu não volto mais nesse banco. Ninguém diz mais essas frases. Por quê? Estão online. E online o tempo não passa. Online o tempo não passa. Ou seja, isso aqui me garante prazer o dia todo. Me garante uma vida prazerosa o dia todo. O que é que os pais dizem? Agora atenção, pais, quero saber de vocês. O que é que vocês dizem para eles, os jovens? Pode falar, algum pai fala. É isso mesmo que você diz mesmo para eles. Para com esse celular. Para de ver esse celular. Guarda o celular. Vai fazer alguma coisa. Para com o celular. E o que acontece? Para naquela hora, depois volta rapidinho. Ou então nem para. Não, mãe, estou vendo um negócio aqui. Está faltando o quê? Olha aqui, ó. Com obediência, as pessoas, há 30 anos atrás, largavam o vício de fumar. Porque eles queriam obedecer a Deus. Eles largavam o vício de beber, porque eles queriam obedecer a Deus. Eles vinham para a igreja e chegar para mim e falar assim: pastor, hoje eu consegui, eu não fumei nenhum cigarro. Ele era viciado. Hoje a gente tem um viciado em tela. Eu quero ver jovem chegando para mim para dizer assim: pastor, hoje eu consegui, eu não vi o celular nem um pouquinho. Porque hoje todos estão viciados. Inclusive tem pais viciados também em tela. Porque os filhos não estão viciados à toa, não. Eles aprenderam em algum lugar. Nem todos aprenderam com os pais, mas alguns aprenderam com os pais. Viciados em tela. E a gente não olha isso como vício. A igreja está de olho fechado para isso. A ciência está atestando já que é um vício. Já existe casa de recuperação de viciado em tela, em São Paulo. Jovens, por favor, nós precisamos ser mais obedientes. Largar as paixões. Acordou, a primeira coisa que vai olhar é o celular para ver que alguém olha, que alguém falou com você. Opa, que tal mudar isso? Que tal ter a hora de olhar para o celular? Porque eu não posso jogar ele fora mesmo. Ele é útil
de um outro jeito. Que tal? Para os pais também, que tal largar essa paixão para ficar conversando? Que tal o celular não ir para a mesa do almoço e ficar dentro do quarto, quieto lá? Que tal ele ficar no silêncio? Gente, quem é que liga para você? Operadora da Vivo, operadora da Claro, é essa gente que liga para você. Ninguém mais liga para você. As pessoas mandam mensagem. E se mandou mensagem, não é urgente. Você pode ver em a hora que você quiser. Ninguém mais liga para ninguém. Antigamente meu telefone tocava a beça e eu respondia a beça às pessoas. Hoje ninguém liga. Com esse número de pessoas que eu conheço, muito maior do que o número de pessoas de antigamente, com mais de 2.000 pessoas registradas nesse celular, ninguém liga. Manda mensagem para quando eu ver. Quando toca, eu sei que é uma operadora. Ou então um golpista. É isso que acontece. Então eu posso marcar a hora de olhar. Você vê, todo mundo aí tem um celular no bolso. Nenhum tocou até agora. Por quê? Porque ninguém liga mais um para o outro. Manda mensagem. E hoje, domingo, essa hora, as operadoras deram uma colher de chá para a gente. Só quem liga é operadora e golpista. Quando toca o celular, que eu olho assim, não é toque da família, que a família toda tem o toque, cada um tem o seu toque. Então, não é operadora ou golpista, vamos ver quem vai ser. Alô? O seu nome foi incluído no SPC, não sei o quê, tá bom, eu acredito, tá bom. Então a gente não precisa mais atender o telefone, sair correndo para atender o telefone, porque ninguém liga mais para ninguém. Uma raridade acontecer. Manda mensagem. Eu vejo quando eu quiser. Tá fácil se libertar disso? É só obediência. Se houver obediência, aí eu atendo vários adolescentes, né? E os pais me dizem, não, o celular dele dorme comigo. Eu falei, legal, tá ótimo, o celular dorme comigo. Mas e o seu dorme com quem? O dele tinha que dormir em algum lugar também, né? Não, o dele dorme com ele, então não adiantou muito. As pessoas aprendem por modelação. As pessoas aprendem porque modelam as outras. Se você confisca o celular do seu filho à noite, faz muito bem. Mas quem confisca o seu? Para você ter uma noite tranquila. Gente, nós precisamos disso aqui. Obedecer. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso aqui, paixão por isso aqui, paixão por bebida alcoólica, paixão por tabagismo, é tudo a mesma coisa. Precisa morrer. E eu já falei o que eu tinha que falar. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.